Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Ele é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. E vamos adorar nosso Deus cantando o hino 410 do nosso cantor cristão. O motivo deste culto é tão somente adorar ao nosso Deus em gratidão por esta igreja que está completando, completou 40 anos no dia 5 do 4, né? Essa igreja completou 40 anos de existência aqui nesta localidade. Portanto, nós estamos aqui alegres, agradecidos diante do nosso Deus e Pai por Ele nos conceder esta grande bênção.
146 vai ser colocado aí na tela e nós vamos recitar todos numa só voz. O querido Salmo 146. 146. Vamos todos juntos, numa só voz. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homem, em quem não há salvação. Sai o Espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre, o que dá justiça aos oprimidos e o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Sustém o órfão e a viúva, mas transforma no caminho dos ímpios. O Senhor perdoará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos, nesse momento, pedir a nossa irmã Lenir, que leva a Deus uma palavra de oração. Oremos. Nós queremos, ó Deus, nesse instante, Pai, expressar toda a nossa alegria, Senhor, por estarmos na tua casa, Senhor, para juntos cultuarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Amém. Reconhecendo, ó Deus, que só o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de todo o louvor, Deus, de toda a exaltação. Amém. Ó Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por cada pessoa que veio a este lugar, Senhor. E te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Deus, que é rica, Deus, é viva e eficaz, ó Deus, e mais importante que uma espada de 2 lados, ó Deus, Senhor. Fala, Deus, aos nossos corações através da tua palavra. Amém. Essa noite seja uma noite oportuna, uma noite de salvação. Amém. Nós te agradecemos, Pai, por todos os teus feitos, Pai, e clamamos as tuas bênçãos sobre cada um de nós e oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Estão firmados no Senhor.
Que Deus continue abençoando esta amada igreja, que vocês continuem com esse propósito no coração de servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, porque vale a pena você servir a Deus. Não importa a quantidade, o importante é o conteúdo daquilo que está se pregando nas nossas igrejas. E ultimamente eu tenho ficado muito preocupado com o contexto que está vivendo as nossas igrejas aqui no Brasil. Que nós precisamos orar um pouco mais. Eu sei que os irmãos têm orado, mas eu estou orando porque já está difícil encontrar uma igreja onde você pode entrar e cultuar a Deus. Ali em Itaú nós temos uma dificuldade muito grande, porque é crente pipocando para todo lado, entendeu? E isso é ruim. Quando você entra num templo e você percebe que o conteúdo da mensagem está mais preocupado em agradar os homens do que em agradar a Deus. Mas vamos prosseguir fazendo aquilo que Deus mandou que fizéssemos. Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Jeremias capítulo 11, do versículo 18 ao versículo 23. Estaremos refletindo nesse texto. Vou pedir aos irmãos que fiquem de pé, aqueles que podem, evidentemente, e eu farei a leitura. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro que leva a matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-no da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetize no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu punirei, os mancebos morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles o resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Oremos. Que a tua palavra, Deus, que foi lida nesta noite, possa encontrar guarida em nossos corações. Abençoa, Deus, teu servo, pastor Gilberto, que é o anjo desta igreja, e aqui o Senhor colocaste. Continua, Deus, guardando o teu servo, a sua família, e todos aqueles, ó Deus, que junto com ele aqui neste lugar têm congregado. Continua, Deus, abençoando a nossa estadia amanhã, hoje à noite, amanhã pela manhã e amanhã à noite. Fica conosco, pois oramos no nome precioso do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus queria saber de fato quem eram os homens
quem eram aqueles que pertenciam a ele nesse pequeno vilarejo chamado Anatote. E Deus também está preocupado com esta igreja. Só pelo fato de ter o nome de igreja não quer dizer que é igreja. Tem muitas casas por aí que está com o nome de igreja, mas não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A mesma preocupação que Deus teve com Jeremias, Deus está tendo com o pastor Gilberto e com todos aqueles que amam a sua santa e bendita palavra. E nós nunca devemos esquecer o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Então, todos os homens podem ser salvos por meio da graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é um presente que Deus dispensa a todos os homens deste mundo. Então precisamos prosseguir amando a palavra de Deus e guardando a palavra nos nossos corações, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Quando você lê a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, nós encontramos o apóstolo Paulo preocupado com aquela igreja. E ele começa a fazer uma série de advertências para aquela igreja, já visando o arrebatamento da igreja. Ele já estava apontando para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora nós estamos mais perto da volta de Cristo. Eu gostaria que cada um de vocês que estão aqui pudesse perceber essas advertências que Paulo está fazendo para aquela igreja, que serve também para nós nesse finalzinho de século que nós estamos vivendo aqui neste mundo. Então Paulo começa a falar das características, irmãos, dos dias finais que nós estamos vivendo aqui neste mundo. No versículo 10 do capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo está mostrando a condição daquelas pessoas que estão perdidas ou estão se perdendo, porque eles estão amando a mentira, amando a falsidade, amando o pecado. Então nós percebemos que aquelas pessoas estavam se perdendo por falta não da palavra de Deus, mas de amor à verdade. Nós precisamos, como já disse, a constante, continuar amando a verdade. E quando você ama a verdade, você ama o Senhor Jesus Cristo. Lá em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. De fato, os homens pecadores estão indo como nos dizia, de fato, o apóstolo Paulo. Na verdade, eles estão se tornando inimigos de Deus. É o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 4. E nós não fomos chamados para sermos inimigos de Deus. Você foi chamado, você foi lavado pelo sangue de Cristo para ser amigo de Deus, como foi Abraão e outros homens do passado, que andaram na presença do Senhor. Mas nesta noite nós queremos fazer uma analogia entre o povo de Anatote e também o povo de Deus do presente. Não há uma diferença muito grande não. Pastor, essa cidade não era uma grande cidade, era uma pequena vila bem próximo de Jerusalém.
E no capítulo 1 de Jeremias, versículo 1, diz que era a terra natal de Jeremias. E Jeremias sabia mais do que ninguém a situação daquele povo. Interessante que Deus pega Jeremias, trabalha a vida de Jeremias, e Jeremias começa ali o seu ministério, mostrando a triste situação daquele povo diante de Deus. Irmãos, o pastor ele não pode recuar. O pastor não pode ter apadrinhamento dentro da igreja. Ele precisa fazer aquilo que Deus quer que ele faça. E nós percebemos que muitas igrejas, elas estão apadrinhadas e se envergonham o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente está acontecendo isso. Mas nós precisamos denunciar como Jeremias foi chamado por Deus para denunciar, mesmo debaixo de uma pressão muito grande, para não falar aquilo que Deus queria que ele falasse, mas falar aquilo que o povo queria que eles falassem. Mas Jeremias prosseguiu firme, falando e fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. E foi isso que ele fez. E quando você faz aquilo que Deus quer, aconteça o que acontecer, mesmo que você perca a sua vida, você vai estar vivendo eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Agora precisa ficar claro se você é uma pessoa salva ou se você é uma pessoa perdida que está dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então faça uma reflexão na noite de hoje. Aproveite esta oportunidade, porque assim eram as pessoas que viviam na cidade de Anatote. E nós encontramos aqui algumas características, irmãos, típicas de pessoas que estão caminhando em direção ao fracasso, caminhando em direção ao abismo. E nós encontramos no versículo 18 a 21, desse texto que nós acabamos de ler aqui no capítulo 11, Jeremias descrevendo que o povo de Anatote era um povo que estava se colocando na contramão. Ele estava se opondo ao profeta Jeremias. Mas na verdade não era se opondo contra o profeta Jeremias. O povo estava se colocando contra Deus, o Todo-Poderoso. Porque foi Deus que colocou o profeta naquele lugar. Foi Deus que me colocou ali em Tabuna para pregar a sua palavra. E precisamos fazer isto com sinceridade. Precisamos fazer isto com a boca no pó. Precisamos fazer isso de joelho, porque senão você não vai conseguir fazer isso. Você tem uma família e precisa ser evangelizado. A sua família precisa ser salva. Mas de que forma a sua família vai ser salva se você não ora por elas? Se você não está preocupado com elas? Se você é apenas um religioso aqui ou em qualquer outro lugar? Lembre-se, você não foi chamado para ser um religioso. Você foi chamado, você foi salvo para ser um verdadeiro e autêntico servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje não é diferente. Por onde você tem passado, você vai encontrar crentes que na verdade estão se opondo à verdade que é a base da vida cristã aqui neste mundo. É o que dá segurança na vida espiritual. E infelizmente temos abrido mão desta mensagem. E hoje encontramos um povo profundamente carente da palavra de Deus. A segunda coisa que encontramos, ou a segunda característica que encontramos aqui no povo dessa pequena vila chamada Anatote, é que eles se colocam contra o próprio Deus. No versículo 21, isto fica bem claro. Eles estavam vivendo uma vida promíscua, uma vida errada diante de Deus. Irmãos, eles foi chamado para adorar não a criatura,
mas foi chamado para adorar o Criador. Você foi chamado, você está sendo chamado para adorar o Criador. Você não foi chamado para adorar a criatura. E nós encontramos o povo ali querendo adorar a criatura e esqueceram do Criador. Quando você chega em Romanos capítulo 1, versículo 21 em diante, encontramos Paulo, o apóstolo Paulo, denunciando mais uma vez na carta que ele escreve àquela igreja, mostrando que as pessoas estavam adorando, não era o Criador, mas estavam adorando a criatura. E vocês podem fazer uma análise da situação moral que estavam vivendo as pessoas daquela época. E eu pergunto, qual é a diferença para hoje? Não há muita diferença não. As pessoas, elas se envolveram com a vida promíscua de tal forma que eles não conseguem mais perceber que eles estão profanando a palavra de Deus, estão profanando o culto que eles estão prestando. Não é o Deus vivo verdadeiro, mas estão idolatrando a criatura. Meus queridos, você foi chamado para servir, para adorar o Deus vivo e todo-poderoso. Lá em Itabuna, no bairro que eu moro, sou pastor, um bairro muito sofrido. Quando eu cheguei há 11 anos atrás, era o bairro mais violento do Brasil. E quando eu cheguei lá, andando pelas ruas daquele bairro, encontrei duas cabeças humanas. O corpo, não sabemos até hoje onde estava aquele corpo, daquelas cabeças, colocado na cabeça de uma estaca, para vocês verem como o povo era sanguinário. Mas chegamos ali e hoje Ferradas perdeu essa estatística, saiu da estatística do bairro mais perigoso do Brasil. Então nós estamos cercados ainda por muita gente perigosa, mas eles estão tendo um pouco mais de respeito pela palavra de Deus. E nós estamos ali pregando, anunciando a mensagem do Evangelho. Nós abrimos agora, recentemente, a congregação fica quase em frente ao presídio, porque as pessoas têm seus filhos presos e eles mudam para perto do presídio para dar cobertura, e nós estamos lá para poder pregar o Evangelho, salvando vidas. A igreja de Ferradas assumiu essa responsabilidade de povo ao céu, e nós estamos com essa missão. E eu peço aos irmãos que nos ajudem em oração, porque é um trabalho muito difícil. Nós lidamos com facções diariamente, e não é brincadeira. Quando você pensa em facção, se os irmãos não sabem o que é isso, passa uma semana lá em Ferrada para você ver a situação, como é. Crianças de 7 até 13 anos carregando a arma que eles não podem nem carregar, não tem força suficiente para carregar uma arma daquele tamanho, mas já estão envolvidos no mundo do crime, né? Porque deixamos de pregar a palavra de Deus. E sentar nesses bancos aqui, irmãos, é muito bom. Sentar nos bancos lá em Ferradas é muito bom, mas o trabalho da igreja é aí fora. Nós precisamos abraçar esta causa. Se você não abraçar esta causa, sabe o que vai acontecer? Essa mocidade, essa juventude, ela vai idolatrar as drogas. E as drogas, a Bíblia diz que o abismo faz o quê? Chama outro abismo. É isso que eu estou vendo acontecer lá em Ferradas. E aqui não é diferente. É só você se ligar no noticiário que você vai perceber a situação que está o estado da Bahia, né? Uma situação difícil, mas a Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Nós precisamos mostrar para esse povo que eles precisam viver uma vida diferente, uma vida comprometida com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro lugar, irmãos, e último, não vou demorar, não vou tomar muito tempo do irmão, ou dos irmãos, os homens de Anadote, o povo dessa cidade, era um povo que estava numa condição tão difícil, que no versículo 22 e 23, Deus decreta o juízo
sobre eles. E Deus diz para Jeremias: você não se preocupe, porque se eles te mataram, eles vão morrer também. Aí quem está falando é o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Deus tem o poder de dar a vida e Deus tem o poder também de tirar a vida. Mas interessante, quando chegamos em Atos 3,19, diz que Deus quer que todos os homens se arrependam. Você chega lá também em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, encontramos Deus dizendo que quer que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. De fato, é isso que Deus quer. Mas infelizmente as pessoas preferem continuar vivendo uma vida de pecado. Eles amam o pecado e eles estão blasfemando contra Deus. Eles estão deixando de adorar o Criador para adorar uma vida de pecado, amando o pecado, e o pecado o levarão à ruína, tanto espiritual como também física. Morrerão sem conhecer a verdade, e a Bíblia diz que estarão perdidos para sempre. Então, eu não sei qual é a sua situação aqui nesta noite, mas eu gostaria que você se posicionasse diante da palavra de Deus, porque você só tem duas opções: aceitar Jesus Cristo como Salvador, viver a vida cristã como de fato manda a palavra de Deus, ou rejeitar a palavra de Deus. Não é uma coisa muito boa. Basta você ver algumas experiências, o mundo no tempo de Noé, ver a questão da desobediência de Jonas, as consequências desastrosas para aquelas pessoas que se rebelam contra a vontade de Deus. Eu quero encerrar dando um conselho para você: não rejeite a Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Os homens de Anadote fez isto e sofreram as consequências. E se você andar pelo mesmo caminho, sofrerá as mesmas consequências, porque você não está se levantando, não é contra um pastor qualquer, você está levantando contra o Deus Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra. E esse Deus está sempre com as mãos estendidas, pronta para poder te salvar, pronto para perdoar os teus pecados, pronto para proporcionar a você uma vida de santidade. Ele disse: vou preparar um lugar, e quando eu preparar este lugar, eu voltarei e levarei cada um de vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Moraremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Se escolheu a verdade, se escolheu a mentira, mesmo carregando a Bíblia, frequentando uma igreja como essa, com o seu nome no rol de membro desta igreja, você morrerá e irá direto para os braços do diabo, porque você brincou com coisa séria. Então não faça isso. Nós temos uma série de experiências de pessoas que negou a Cristo e sofreu as consequências. Não ande por esse caminho. Seja sincero com você e também com Deus, porque quando você é sincero com você mesmo, você é sincero para com Deus e para com quem está próximo de você. Que Deus faça você entender isto nesta noite, para que você possa viver como um verdadeiro servo dele, aqui ou em qualquer lugar aonde você chegar. Deus abençoe os irmãos. Pastor Gilberto. Muito bem, nós vamos pedir a todos que se colocam mais uma vez em pé. Vamos cantar o hino 414, o nosso cantor cristão.
aguardamos a qualquer momento o Senhor Jesus aparecer nas nuvens para nos tirar deste mundo. Tantas bênçãos que eu tenho pra contar e vitórias pra compartilhar. Eu não sei por onde começar, me alegra o coração. Tanta gente que já foi curada, tanta gente que aceitou Jesus. Hoje eu quero te agradecer, querido Senhor. A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido. É um barco à deriva no furioso mar. Se hoje estou na bênção é porque Jesus me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desistir da luta, firme no Senhor. Se o mundo tem seus prêmios, Deus tem muito mais. Ele é a vida eterna. Sentido. É um barco à deriva no furioso mar. Se hoje estou na bênção é porque Jesus me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desistir da luta, firme no Senhor. Se o mundo tem seus prêmios, Deus tem muito mais. Ele é a vida eterna. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Eu te louvo por tanta vitória. Te louvamos por estes milagres que é nossas vidas. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Pela graça e poder de tua glória, nossas vidas em ti é conquista, de vitória em vitória. Nossas vidas em ti é conquista,